Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade. Estamos aqui na Casa Recomeço, onde, de costume, vamos fazer a leitura, antes da palestra principal, o livro O Médico Jesus, onde José Carlos de Luca psicografa, por Bezerra de Menezes. Então, são mensagens que chegaram, de Bezerra de Menezes para nós, tá bom? Como hoje a gente trabalha para nos curarmos, é a nossa autocura, para que a gente possa tomar rumo nos nossos objetivos. Ele coloca assim, mudança de rumo. O que ele coloca aqui para nós? Muitas vezes a gente está, vamos supor, num lugar que nos desagrada. Quando você está em um ambiente que não é legal, o que você faz? O que nós fazemos? Volta para casa. Sai de lá, se manda porque o ambiente lá não está legal. A gente percebe, a gente tem esse sentimento, não é verdade? Então a gente sabe o que é errado e o certo. Estou numa estrada. Aí meu destino é X e eu só estou vendo a letra A. Alguma coisa está errada. O que eu tenho que fazer? Parar? Não. Rezar não vai fazer eu voltar para o caminho certo. Eu estou numa estrada. Eu tenho que ir para o sul. Eu estou indo para o norte. O que eu tenho que fazer? Parar. Opa, eu tenho que retornar, fazer o retorno e pegar o caminho certo. Não são detalhes que a gente faz isso como norma e como assim, detalhes que nos fazem assim, da verdade, é o correto. Estou num lugar, não está legal, vou embora. Estou indo para o caminho errado, eu tenho que retornar. E o que ele vai querer dizer isso para nós hoje aqui, O grande ensinamento de Bezerra nesse momento vai ser esse. Então ele começa assim, de uma informação de Emmanuel. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Nós temos que nos concentrar nesse tipo de detalhe, porque está havendo a mudança, a gente precisa. Nós vamos mudar, nós não vamos ser eternos, logo vamos ser todos nós fantasmas, Vamos deixar espírito assim. Nós vamos desencarnar, mas isso já não é uma forma de nós entendermos que um caminho está se preparando para nós e que esse caminho é um retorno para a nossa pátria mãe e que, com certeza, a gente vai retornar de novo. Porque ainda nós estamos o quê? Aprendendo. Esse vai e volta da gente, até quando nós aprendermos definitivamente a tomar tenência das coisas que mais são importantes para nós. Então, eu estou fazendo algo errado? Estou errado. A gente tem que se auto-perceber aquilo que a gente não faz certo. A gente sabe, não sabe? Quando a gente está indo para o caminho errado, a gente fala, puxa vida, não é isso que eu preciso fazer. Então ele vai explicar isso para nós aqui, dizendo o seguinte: quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica o que é? É deixarmos esse local. Foi o que nós acabamos de falar aqui. E rezar. Rezar. A senhora fala sempre em orar, Mas a gente precisa orar com o coração. Sim. É importante que a gente fale. Não, e rezar. Bom, eu estou andando. Então eu vou para o meio da rua e Ave Maria cheia de graça, eu sou, tudo bem, não. Tem que ser. Decoreba. Isso. Rezar. Lá de dentro. Falar. Isso. É isso aí. Então, quando a gente fala orar, é para a gente realmente orar com o coração, para que o que está se apresentando errado, a gente possa melhorar aquilo lá. Então tá certo. Então ele diz assim:
Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, como nós aqui antecipamos, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Ponto. Isso não tem o que discutir sobre isso. Na enfermidade, aí o bicho pega, que a gente não toma os rumos certos. Na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso, não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão de nossa parte. Desacelere o carro da sua vida, faça uma parada. Se você continuar correndo desse jeito, vai se arrebentar na primeira curva das suas dificuldades. Então, a enfermidade, né? Quando a doença é um aviso que estamos com algum, ela tá nos avisando. Tem um sininho lá, blim, 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 blim. Aí dá João, Pedro, Maria, Paulo, enfim. A doença está ali, está me doendo o calo, está me doendo a batata da perna, está me doendo algum ponto do meu corpo. É algo que está me chamando a atenção. Então eu tenho que parar, eu preciso entender o que eu estou fazendo, se eu estou indo para o norte ou para o sul, e retornar, e fazer a curva, e retornar para que eu possa fazer o que é algo de bom para mim, senão eu vou me perder na estrada. Eu vou me estrumbicar lá na frente. Então, é esse ponto que ele nos chama para que nós possamos ter essa consciência. Eu estou indo para o caminho errado muitas vezes. E eu não me dou conta disso. Eu acho que, assim, a gente acaba ficando num processo de cômodo para nós. Aí, quando eu estou lá, né, ruim para burro, quando não tem mais jeito, o que é? Eu vou ter que ir para o médico. Ou vou lá para a casa espírita, ou vou para onde para me pedir socorro. A gente precisa pedir esse socorro, com certeza, em um hospital, numa casa, numa igreja, em onde quer que seja. Mas nós somos responsáveis por isso. Mas o que eu faço quando eu estou mal, eu estou xingando, eu estou reclamando, eu estou falando mal, hoje eu lavei a louça correndo, hoje eu não estava bem, eu xinguei todo mundo. Aí piora. Mas é isso que nós temos que parar de fazer. Eu tenho que parar. Porque senão a gente fala, blá. Por isso que eu falei do negócio da oração, porque muitas vezes fala, não, preciso orar, mas, eu preciso parar. E a gente tem parado. Porque muitas coisas que a gente aprende, entra por aqui e sai por aqui. E a gente não toma tenência. Nós não conseguimos fazer o retorno. Não é que está dizendo aqui para a Mário que nós chegamos? Você quer ir para o norte, você pega uma estrada, e você tem que ir para o sul, você tem que parar o carro, está errado, tem que voltar. Então você tem consciência disso. E é na enfermidade que isso ocorre. Estou lá com uma doença. Opa, vou dar uma olhada. O que está acontecendo? Uma dor está despontando em algum lugar? Vamos ver o que está acontecendo. Será que sou eu? Os meus pensamentos que estão deixando? E na grande maioria, somos nós mesmos. São os nossos pensamentos, a nossa falta de fé em nós mesmos. A gente deixa muitas coisas passarem porque a gente desacredita. E a doença vai fazendo o quê? Igual aquele bichinho do come-come lá, né? Ele vai tomando conta de nós. Então nós precisamos, definitivamente, quando a gente começa a chegar numa certa idade, é onde as coisas até começam a ficar um pouquinho mais complicadas para os nossos lados. E é aí que a gente precisa tomar mais cuidado ainda, porque o nosso corpo já não é um corpo sadio, aquele corpo jovem que tem resistência. Nós temos que tomar cuidado com o quê? Porque durante um período da nossa juventude, da nossa fase, nós talvez deixamos muita coisa passar. Mas só que isso que nós vamos deixando passar, o que é? Ele é acumulativo. Ele vai se acumulando, né, num período, e aí um momento ele vai explodir, ele vai estourar.
E é quando a gente começa a ter esses detalhes. Só que muitas vezes a gente não se dá conta que nesse processo que a gente vem percorrendo, muitas coisas eu crio fantasmas na minha mente, eu crio problemas na minha frente, eu crio a inimizade com pessoas, eu brigo com pessoas por coisas às vezes banais, eu critico muitas vezes por coisas que não têm valor nenhum. Eu estou ali, né, toda hora vivendo com tantas dificuldades e as minhas dificuldades, elas não têm fim, porque eu dou mais corda para ela. Seja no trabalho, seja em casa, seja onde quer que nós estejamos. Aqui na Casa Espírita, a gente tem aprendido isso, a gente vem batendo muito nessa tecla, porque a gente percebe como nós estamos ficando doentes, gente. Vocês perceberam como nós estamos? Já se olhou para o seu vizinho? Quantas pessoas estão totalmente alheias, estão desesperadas, estão num outro mundo? Ninguém mais respeita mais ninguém, cada um quer saber de você, de si próprio, não toma conta de nada, acha que ir para uma academia, acha que fazer exercício é o suficiente. E as questões humanitárias, as questões morais, as questões para ele próprio, porque às vezes, como muito nós já colocamos, a enfermidade nos abate devido à nossa, à nossa mente, a nossos pensamentos. Ela nos abate pela nossa ignorância, muitas vezes de comentar, falar mal de um vizinho. E a gente vira e mexe, bate na mesma moeda. Então, eu repito isso, né? A gente tem que repetir para nós mesmos, para que a gente realmente entenda isso, pare com a nossa condição que nós estamos, né? Nós aqui, nesse salão, aqui, uma faixa etária aí de 70, 80 anos, o que eu preciso ainda fazer? Será que ainda eu tenho que corrigir muita coisa? Claro que tem. Eu estou com 90 anos, preciso corrigir? Claro, eu não sou todo poderoso. Eu aprendo com meu filho, eu aprendo com meu neto, com a minha neta. Porque a vida da gente não é só aquele, né? A gente tem que estar aberto para abrir os nossos ouvidos para entender quando alguém do nosso lado está nos dando alguma informação, passando uma mensagem boa, que eu não critique, que eu não falo, que né, muitas vezes nós não gostamos de ser criticados, gostamos? Não. Mas muitas vezes uma crítica ela é importante para cima de nós. Porque você está indo para o caminho errado, está indo para o norte, você quer ir para o sul e está indo para o norte. Ah, não quero saber de você. Você está indo embora, vai viajar um tempão lá e vai bater a cara na parede. É isso, gente. Então nós precisamos entender, dar ouvidos ao nosso anjo da guarda, dar ouvidos às vezes ao nosso pai, à nossa mãe, o companheiro, a companheira, o vizinho, não importa. Se eu estou errando, muitas vezes, e se tiver alguém, um anjo da guarda encarnado, que possa nos mostrar, seja humilde em dizer, está certo, obrigado pela sua sugestão, e não bater de frente. A gente se trava ali, né? Tem gente que, se você falar com ela, você fala A, ela fala B, C, D, desaba tudo em cima de você. Sinais de enfermidade, sinais que a gente está adoecendo. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tornar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Reflita sobre os seus caminhos. Ali, ele colocou, sem nenhum propósito de culpar pelo que fez. Tudo bem, a gente erra. Quantas vezes eu já tomei caminhos errados? Quantas vezes eu entrei em ruas? Eu aprendi. Não vou entrar nessa rua de novo porque me dei mal. Então, não precisamos nos culpar pelos caminhos errados que nós tomamos diante das nossas vidas. O que a gente tem que fazer é parar e começar um novo período. Ah, já estou velho. Não importa. Eu estou com 100 anos. Não importa.
Me perdoe aqui, muitas vezes a gente vê pessoas mais idosas ainda, se achando que pode fazer tudo. Não, eu tenho idade, eu posso fazer o que eu bem entendo. Quantos idosos, às vezes, por ser idoso, atravessam a rua ali, sem olhar para ninguém. A pessoa se acha idosa e atravessa, fora da faixa, né? Mas por quê? Eu sou idoso. Então, a pessoa acha porque está numa certa idade, todo mundo tem que respeitar. Não, não é assim. Nós temos que nos respeitar uns aos outros. É lógico, respeitar aqueles que estão com uma certa idade, respeitamos. Mas nós temos que nos enxergar que quando eu estou errado, não é porque eu tenho 100 anos que a verdade mora comigo. Não. A verdade está, às vezes, nos nossos netinhos lá, ó, de 5, 6 anos, quando falam uma verdade para nós. Ah, você não sabe de nada, fica quieto aí. Os tempos mudaram. Não é que mudaram, sempre teve isso. Só que nós não dávamos conta disso, nós éramos orgulhosos. Nós não aceitávamos que um filho chamasse a atenção da gente. Nós não deixávamos ninguém falar A ou B, porque eu estou mais velho, então eu sou o chefe poderoso. Não é? Então, nós não somos, isso sempre aconteceu. É que nunca teve alguém, e a gente nunca começou a ouvir o que nós estamos ouvindo agora. Né? Me perdoem, obviamente, todos aqueles que estão, né? Mas isso é para mim, inclusive, para eu, quando chegar lá nos meus 100 anos, né, eu entender que eu sou responsável pelos meus atos, pela minha saúde, e eu não posso fazer o que eu bem entendo. Não, dentro de casa quem manda sou eu. Tem que ter uma família, tem que ter um diálogo, tem que ter um bate-papo gostoso. O filho tem que respeitar o pai tem que respeitar o filho, e vice-versa. Porque senão nós nunca vamos aprender. E é os mais velhos que nós temos que ouvir, não é? Não é isso que nós temos que ouvir os mais velhos? Quem são os mais velhos? Eu ou meu filho? Quem é o mais velho? Até uma certa idade, a gente que fala para os filhos, mas quando eles vão passando da adolescência, já ficando adulto, a gente tem que aprender a escutar eles. Mas quem que são mais velhos? Somos nós ou os nossos filhos? É o filho. É o filho. É nós os mais velhos. Os filhos são mais velhos do que Porque nós. eles vão nos ensinar. Não, porque eles já foram e retornaram, reencarnaram. Ele já voltou, foi e voltou, e ele é mais novo lá, então ele sabe, ele já foi e voltou, e eu estou aqui ainda. Aí. Não é isso? Só que os jovens, tomem cuidado, porque muitas vezes a gente comete erros, e os pais chegam primeiro para acolher os filhos, para colocar ele nos nossos braços, para colocar no caminho certo. Tem dos dois lados. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Gente, se você vê hoje as crianças, os pequenininhos, eles estão dando show. O que eles conversam, o que eles explicam, a mentalidade deles, o carinho que eles têm. Está vindo uma leva de crianças maravilhosas. É só a gente entender e olhar isso. Só que a gente não pode, a gente está ali, apressado, eu tenho que correr para lá. A gente às vezes não dá nem bola nem para o filho, nem para o neto, nem para o vizinho. Então são detalhes que isso acontece conosco. Tudo que eu estou falando, nós já vivenciamos tudo isso. E a gente não consegue aprender. A gente não entra isso na nossa cabeça. Só vamos aprender quando a gente... então... E só vamos ter quando a gente voltar lá para a espiritualidade, cara, Pitaniguaio, o que eu aprontei, né? Quantas coisas que eu poderia ter evitado e não evitei. Era tão simples, era coisinha tão banalzinha ali que eu podia ter resolvido e não resolvi. Por quê? Pela minha teimosia, pelo meu orgulho. Muitas vezes o nosso orgulho que às vezes nos mata e nos leva para a doença, para a enfermidade. Perdoe se eu estou
colocando nós mesmos como os grandes culpados de muitas coisas que estão acontecendo hoje. Na realidade, somos nós mesmos. Nós somos culpados de muitas coisas que estão acontecendo. O planeta, o Brasil e tudo, está modernizando. Tem um movimento de modernização. É um processo natural que vai. Nós que já estamos mais tempo aqui, nós temos que entender e nos ajustarmos. Não é porque eu aprendi isso lá na minha infância que eu tenho que levar até o final. Se eu aprendi no meio que, oxa, isso aí é bom, me abre mais os meus caminhos, por que eu vou continuar batendo a cabeça nisso? Quantas coisas boas que nós aprendemos, trouxemos, quanto movimento importante teve nas profissões. O que um marceneiro fazia há 70 anos atrás, Hoje a máquina faz. exato, ele faz menos, ele não se prejudica. Ele precisa se atualizar, não é? Perfeito, mas não é se atualizar só nas questões, em tudo. Em tudo. E principalmente nós nos atualizarmos dentro de nós. Nós pararmos, isso que ele está querendo, eu vou chegar ali, né? De nós não irmos e continuarmos por teimosia indo para o norte, quando eu tenho que ir para o sul. Vamos tentar ver aqui, já estamos quase terminando o meu tempo aqui. Em todas as curas que realizamos, em todas as curas que realizava Jesus, sempre apresentava aos enfermos a proposta do não pequeis mais. Quando ele fazia a cura, vá e não peques mais. Isto é, do não voltes a errar. O que para nós significa a necessidade de mudança de rumo de qualquer processo sincero de cura, nos solicita. Muitos a quem Jesus curou voltaram a adoecer porque não mudaram de vida, persistindo em seus velhos hábitos doentios. Tenhamos consciência de que custará muito menos mudar do que experimentar o sofrimento do comodismo. Nenhum processo de cura se estabelece em duas condições indispensáveis: consciência e mudança. Então, Jesus, ele fez várias curas, curava as pessoas. Mas se aquela pessoa que foi curada não tomasse cuidado, não mudasse de atitudes, o que acontece? Volta a ficar doente. É como você está tomando um antibiótico e para o tratamento na metade. O que acontece? A doença vai voltar. E é o que acontecia com Jesus e com muitos que até nós poderíamos estar naquela época, onde a gente aprende, ele colocou aqui, né? Não peques mais. Não pare de fazer a coisa do lado bom, vá para o caminho certo. Mas a gente vai para o norte quando eu tenho que ir para o sul. E ai daquele que falar que eu estou errado. É isso, gente, tá vendo? É isso que nós precisamos, né? Ser alertados. E é isso que está trazendo essa lição para nós. É duro ouvir algumas verdades da gente mesmo, não é? É duro, mas é a verdade. Mas tem que ser dito. É? Tem que ser dito. Tem que ser dito, porque senão nós vamos continuar a vida inteira errando. Lógico. Então, feliz as casas que podem explicar isso. Feliz que somos de ter o esclarecimento. Porque isso tudo que nós estamos colocando aqui, há muito tempo atrás, não se podia dizer não. De jeito algum. Eu não teria coragem de falar que os velhos não têm muita razão, né? Eles me parecem aqui. Eu sei. Não, mas a nossa ignorância era tamanha que nós não admitimos isso. E olha, com todo carinho, até hoje, nós continuamos ainda teimosos, né? Continuamos. Infelizmente, mas existe o remédio. Qual é o remédio? Para o carro, vira e vou para o meu caminho certo. É tão simples. Nunca é tarde para mudar
de caminho. Nunca é tarde para mudarmos de caminho, por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas. Jesus não desistiu de você, jamais ele vai desistir de nós. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há 2000 anos atrás, o médico Jesus está pronto para lhe curar. E você está pronto para essa mudança? Nós estamos prontos para essa mudança? Não. E o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer para mudar de atitude? Estudarmos bastante o Evangelho. Mudarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, não é? Com certeza. A gente tem que descer do pedestal muitas vezes, né? Porque a gente se acha todo poderoso muitas vezes. Então a gente precisa mudar o rumo da nossa caminhada. Isso, sabe o que vai acontecer conosco? Um grande bem, paz para o nosso espírito. À medida que eu começo a ser mais humilde, à medida que eu começo a observar melhor os meus erros, à medida que eu vou aprendendo, né, sem reclamar, à medida que eu vou adoecendo e preciso tomar um rumo para me cuidar, à medida que nós vamos, né, estudando, aprendendo, eu vou evoluir. Não vai ficar tudo parado aqui na terra, a gente vai levar isso que a gente leva para a espiritualidade, a nossa consciência, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Eu não vou levar carro, casa, né? Eu vou levar muitas vezes vou levar comigo o egoísmo que eu deixei na terra, a falta de carinho que eu deixei com determinada pessoa, aquele perdão que eu deixei de dar para alguém, isso eu vou levar. E vai estar lá na minha consciência. E é o pior deles, que vai estar me cutucando ali, ó. E aí, meu grande amigo? Isso vai passar aquela telinha do cinema assim, olha eu lá fazendo tanta coisa errada lá, né? E aí a gente precisa, né? Fazer o quê? Vai retornar, não é? Gente, obrigado. Que a gente possa ter absorvido, né, essa história de hoje, essa mensagem de Bezerra de Menezes, mudança de rumo. Nunca esqueça. Eu acho que é um refrão que eu deixei aqui com vocês, conosco, para todos nós. Eu tenho que ir para o norte, né? Vou para o norte. Eu tenho que ir para o norte. Estou indo para o sul. Eu tenho que mudar meu ramo. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo, parar o carro, fazer o retorno e ir para o meu caminho certo. É isso. Obrigado por me ouvir. Então vamos lá. A nossa palestrante hoje, a Viviane, está se preparando para nos dar hoje, fazer uma palestra muito bonita para nós. E eu gostaria também de fazer alguns avisos, né? Desligar, por gentileza, os celulares, né? Ou colocar no modo avião. A gente sempre tem pedido, né, aquela doação de alimentos não perecíveis, quando nos ajudam, e tem nos ajudado, está sendo assim, todos esses meses, anos que a gente vem pedindo, nós nunca deixamos de ter uma cesta sem ali algum alimento. Então, agradeço a todos que têm nos ajudado, colaborado, para que essas sacolas sejam sempre com alimento lá. Então, a gente, né, então nós temos aí mais ou menos 30 famílias que a gente ajuda todo mês. E nós ajudamos, né? Só que a gente não sabe para quem vai, como que é, e é isso que é importante. Doar sem saber para quem. Tem um bazar que também ajuda muito a nossa casa, quem puder nos ajudar com roupas, né? A gente pede que elas sejam limpas, se tiver um rasguinho lá, que dê uma costurada, porque a gente não tem pessoas que façam isso aqui. A gente, do jeito que a gente recebe, a gente coloca lá. Então, se estiver limpo, em boas condições, ótimo, a gente já revende de uma forma para que aquela outra pessoa use sem nenhum problema. A gente tem uma biblioteca lá no andar de cima, quem se interessar pelos estudos kardecistas, tem muito livro espírita lá, né? A gente tem um programa de doação de lãs, onde as tarefeiras da casa fazem os quadradinhos lá do amor
e a gente faz a doação para os hospitais e lugares que não tem ali não tem condições, às vezes, de receber uma criança, né? E a gente tem ajudado. É um pouquinho. E o mais importante de tudo... não, tem mais 2 assuntos. Quem levou as sacolinhas, né, por gentileza, que puder, a gente tem aí, foi pedido até o dia 1º de dezembro, né, para que a gente possa receber todas as sacolinhas, né, para a gente organizar, ver se está tudo certinho, tudo bonito, para fazer depois a entrega para essas pessoas, né, para as crianças que a gente vai atender. Nunca deixe de colocar amor nesta sacolinha, é a coisa mais importante. O brinquedo, a roupa, é importante, mas quando você faz com amor, coloca amor naquilo que você está fazendo, aquilo vai transformar com certeza as energias de quem está recebendo. E não esquecer do Evangelho no Lar, né? Que é muito importante, que ajuda-nos a iluminar nossa casa e a gente, né, continua ali com as mesmas energias que a gente aqui adquire, tá bom? Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo, né, o nosso corpo, descruzando os braços, as pernas. É um momento muito especial, onde nós elevamos e fazemos um colóquio amoroso com Jesus, de agradecimento por mais esta oportunidade de aqui estarmos nesta casa abençoada, por aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que estão ali da mesma forma e vão receber todas as energias que estamos aqui criando. E a espiritualidade, os benfeitores desta casa, já desde o primórdio desta segunda-feira, já prepararam este ambiente para nos receber, e que possamos, dentro dos nossos íntimos, colocar em pensamento para eles as nossas necessidades, sejam elas quais forem, onde podemos pedir por saúde, fortalecimento, paz, pedir por um bom emprego, enfim, por aquilo que realmente for importante para mim nesse instante, pois esses benfeitores, com muito carinho, levarão até o Pai as nossas súplicas. E como nós estamos aqui numa corrente de luz abençoada, que esta corrente se expanda até aqueles lugares onde talvez também estejam precisando de energia, nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos andarilhos, nas prisões, que a nossa oração, que o nosso pensamento possa chegar ao nosso planeta, pedir ao nosso maior mestre, para que os governantes se entendam, se compreendam, onde não haja mais a necessidade de tirarmos a vida de quem quer que seja, onde o amor, a compreensão se faça presente. E de joelhos, nesse instante, perante a Ti, nós declaramos a prece que nos ensinaste, em pensamento colocamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja Teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. E com muito carinho, vamos chamar a nossa palestrante da noite, que se preparou o mês inteiro. Ela me confidencia assim: Aidar, quando eu vou fazer palestra, você me convida um mês antes para me preparar. Então a Vivi com certeza estará aqui nos dando esta palestra maravilhosa, e que eu tenho certeza que vai nos encher os nossos corações. Uma boa noite para todos. Você faz essa caminho para a gente? Só vou pegar minha água, eu esqueci aqui. Tá bom. Você vai precisar de microfone, né? Já tá lá?
Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele capítulo que fala da caridade. Fala, Gui. Tem que apertar? Eu acho que não está funcionando. Não funcionou. Deixa assim? Tá bom, vocês estão ouvindo? Sim. Então, o capítulo 15, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala da caridade. E a gente vai falar especificamente de uma passagem que é a parábola do bom samaritano, que é uma parábola que nos traz um ensinamento muito bonito, que ele acaba abrindo um pouco a nossa mente com esse assunto da caridade. Essa passagem, essa parábola, começa quando um doutor da lei pergunta a Jesus o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Essa pergunta é uma pergunta que às vezes a gente faz para a gente também em determinado momento da nossa vida, principalmente quando a gente está na meia-idade, tipo eu, assim, né? Que a gente fica se questionando, né? Será que eu estou no caminho certo, né? E aí esse doutor da lei lá pergunta para Jesus e Jesus responde, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas esse cara estava querendo mesmo era tentar Jesus. E aí ele pergunta, mas quem é meu próximo? E aí Jesus responde para ele através da parábola do bom samaritano. Então essa parábola conta que tinha um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ele é assaltado, aí ele batem nele e ele fica ali jogado, né, numa determinada passagem ali da rua. E aí passa primeiro um levita, que era uma pessoa também religiosa lá da época, olha e passa adiante. Depois passa também quem é o outro? Um sacerdote, que também passa e vai embora, né? Não presta nenhum tipo de assistência para aquele homem. Só que aí, em seguida, passa um samaritano, que ele era de um povo que era meio renegado ali, né? Um povo que não era um povo muito bem visto na época. E aí esse samaritano, ele dá ali os primeiros socorros para aquele homem, ele pega esse homem, leva até uma hospedaria, deixa um dinheiro lá e fala, cuida dele, e se faltar dinheiro, quando eu voltar, eu completo aí o que faltou, né? E aí Jesus acaba essa parábola dizendo assim, agora vai e faze tu a mesma coisa, dizendo para aquele homem que tinha feito os questionamentos para ele. Então, assim, essa passagem, ela nos mostra qual é a essência da caridade. Primeiro, né, porque esse samaritano, ele vai lá cuidar daquela pessoa sem saber quem é, se era um bandido, sem saber qual era a religião, qual era o povo daquela pessoa. Ele simplesmente abaixa e ajuda aquele homem, sem perguntar se ele merecia, se ele, né? Ele não conhecia, era um homem que estava ali deitado no meio da rua. E aí ele vai e ajuda essa pessoa, né? Então, assim, quando a gente traz isso para a vida da gente, às vezes parece um pouco... Bem, eu vou exemplificar, né? Eu falei assim, hoje, eu comecei a me preparar para essa palestra ontem, né? O Aidar estava brincando. Mas aqui antes eu demorava um mês mesmo, mas aí eu ficava o mês toda nervosa. Agora eu falo, não, vai ser no dia anterior. E aí, estudei, procurei, fiz as minhas pesquisas, né? E aí, no final do dia, eu descobri que eu não tinha sido uma boa samaritana no dia de ontem. Então eu pensei, bem, essa palestra já valeu, né? Mesmo que eu não toque o coração de ninguém, tocou o meu, né? Então, assim, ontem eu fui no Sacolão Saúde, ali no centro de São Bernardo. E aí, eu estava com pressa mesmo. E ele fica assim para os moradores de rua. E veio uma moça, e eu, né, aquela coisa que tinha que ir no Sacolão, de fazer almoço, assim. Aí a moça, moça. Aí eu falei, fala, mas fala rápido. Pois é. Falei, fala, mas fala rápido. Aí ela disse, tem R$2? Eu falei, eu não tinha mesmo.
se eu tivesse tinha dado, mas eu não tinha. Eu decidi, ontem eu esqueci a carteira, fui no sacolão e paguei com o Pix. Mas depois que eu olhei, que eu estudei, eu falei, meu Deus, como que pode? Eu nem olhei no olho daquela pessoa. Eu não olhei ela, né? Se ela passar aqui, eu nem sei quem que é a pessoa. Eu mal olhei para ela, né? E talvez naquele momento, se eu tivesse parado e olhado para ela, pelo menos ouvido com atenção, mesmo que eu não tivesse os R$2, né? Talvez eu tivesse dado algum outro tipo de consolo, né? De motivação. Então, é isso, gente, né? A caridade está tão perto da gente, às vezes a gente acha que a caridade está tão longe, mas ela está muito perto de nós. A caridade a oportunidade da caridade, né? Ela está o tempo todo com a gente. Então, quando a gente vê, por exemplo, grandes espíritos que passaram pela Terra, Madre Teresa, Chico Xavier, Francisco de Assis, que fizeram grandíssimas obras, né, assim, assistenciais, Divaldo lá na Bahia, a gente acha que a caridade é uma coisa, né, fala, nossa, mas eu estou muito longe de ser um espírito desse, né, mas não chego nem perto. Mas assim, essas pessoas, elas começaram com uma ação simples. Então, às vezes, várias pequenas ações, quando a gente chega para ver, aquela pessoa, aquele Chico Xavier já tinha atendido milhões de pessoas, mas assim, ele começou devagarzinho também, né? Ele começou atendendo uma pessoa, tem uma passagem da história da vida de Chico que fala que ele deu um casaco, ele dividiu um casaco com alguém. E depois, o que ele fazia de caridade no início era através das cartas que ele recebia e consolava uma mãe. Tem a irmã Dulce lá na Bahia também. Dizem que ela construiu um hospital num galinheiro, né? Então ela transformou um galinheiro num hospital. E ela tem uma obra enorme, assim, muito bonita também lá em Salvador. Tem uma história dela também, da irmã Dulce. Eu vi outro dia o Paulo Coelho, sabe aquele escritor famoso? Então, ele é meio doidão, né? Ele era, né? Hoje ele tá mais ou menos, mas ele era doidão, né? Era amigo do Raul Seixas. Aí falou que um dia ele tava lá na Bahia, logo, né? Jovem, sei lá, 18, 20 anos. E aí ele falou que acabou o dinheiro dele. Hoje o cara é milionário, né? Se for bilionário. Mas ele tava lá sem um tostão. E aí falaram pra ele, ó, vai lá na igreja da irmã Dulce, que ela não era nem igreja na época, né? Era uma casa de assistência, que ela te ajuda. Aí ele chegou lá e falou, ninguém conhecia ele também, ela não conhecia ele, né? Mesmo porque ele não era famoso ainda. Aí ele falou assim, ó, eu vim pra cá e agora eu preciso voltar pra São Paulo, eu não tenho um trocadinho pra comprar passagem. Aí falou que ela escreveu num papelzinho assim, ó, irmã Dulce, falou, ó, vai lá na rodoviária, entrega esse papelzinho, que eles vão te ajudar. Falou que o cara chegou, leu o papelzinho, deu a passagem e ele foi embora. Tamanho era o prestígio dela ali naquela cidade, né? E aí, ele disse depois, ele contou agora que ele está famoso, ele ajuda, com certeza. Ele disse que ajuda lá a obra dela, né? Mas assim, olha o tamanho do respeito que ela tinha, né? Porque era um papelzinho escrito o nome dela, né? E ela foi lá e ajudou ele. Então, assim, às vezes, quando a gente vê essas grandes almas, esses grandes espíritos, a gente acha que a gente precisa fazer algo grandioso, né, na caridade. E o que mostra a parábola do bom samaritano é exatamente o contrário, né? Que a gente pode fazer a todos que passam por nós, ou aqueles que passam por nós. Como diz uma amiga minha aqui, ó, Odete, a primeira caridade a gente faz dentro de casa, né? Então, às vezes, a gente está olhando para fora, eu queria tanto fazer uma ação social, e vive num inferno dentro de casa, né? Então, antes de a gente querer se doar fora de casa, que a gente faça isso dentro da nossa casa. Porque o nosso familiar, como diz lá o doutor da lei, né? E quem é meu próximo? O seu próximo mais perto é o seu familiar, é aquele que está dentro da sua casa. Né? E que muitas vezes a gente, né, não considera como nesse sentido da caridade, e aí as brigas aumentam e de repente a pessoa vive no inferno, mas está fazendo uma caridade lá numa obra, não sei aonde, né? A gente vê isso acontecendo aqui na casa, quando um tarefeiro
comece, de repente aparece um problema em casa, né, e ele para de vir. Mas é isso, primeiro é lá mesmo na casa dele, né, é o próximo que está lá com ele, aquele familiar. E o próximo também, ele está assim, no nosso dia a dia. Quem dirige, né, está ali no trânsito, né, a gente sabe o sufoco que a gente passa no trânsito e muitas vezes a gente não tem a menor paciência. Está ali também naquela pessoa que trabalha com a gente, né, aquele chato que está lá e que às vezes você não tem, né, saco para ouvir. Mas às vezes o cara só precisa de um ouvido mesmo para ouvir, né? Ele não precisa que alguém ouça ele. A gente não pode pensar também que a caridade está sempre voltada ao dinheiro. O bom samaritano, sim, ele ajudou, ele deu aquela primeira assistência, mas ele tinha, né, um dinheiro para ir lá e colocar o rapaz na hospedaria. Mas a caridade, mesmo como Jesus diz, a gente não precisa do dinheiro, né? Talvez não, com certeza, a caridade mais fácil é aquela que a gente dá o dinheiro, né? Porque a gente não precisou dar nada de nós. Mas o que Jesus espera de nós é essa doação, é a doação do nosso tempo, né? Do nosso olhar, da nossa atenção. Como aconteceu comigo ontem, eu não tive olhos para olhar para aquela pessoa, né? Eu não consegui enxergar, eu não tive empatia pela vida dela naquele momento, porque eu estava focada na minha vida e apressada, com pressa. Então é isso, né? Jesus botou ali no meu caminho ontem, mas eu não vi, né? E isso acontece com a gente, pode estar acontecendo com a gente em outros momentos. Esse é o que eu percebi, porque foi ontem eu fui estudar, mas vai saber quantos eu já não fiz sem perceber, né? Então que a gente tenha olhos para ver também essas pessoas, né? As pessoas não, todos que passam pela nossa vida. Peraí. É legal a gente pensar também, né, que Jesus usou o samaritano, esse povo aí que era excluído na época, para exemplificar a parábola. Ele não escolheu, né, um levita, não escolheu uma pessoa que era um rei, uma rainha, um governador, sei lá, um prefeito lá da época, alguém famoso. Não. Ele usou como exemplo aquela pessoa que já era um excluído daquela sociedade, para nos dizer que a caridade está nas nossas mãos, né? Está na mão de todo mundo, né? A gente não está atrelado à situação financeira, à situação social, a nada disso. Está atrelado mais ao amor que a gente carrega, né, dentro do nosso coração. É colocar o nosso amor em movimento. Eu queria ilustrar também com uma história, talvez alguém já tenha lido um livro que chama Em Busca de Sentido. Ele foi um livro escrito por um psicanalista, um psiquiatra austríaco, que ficou nos campos de concentração lá na Segunda Guerra Mundial. Então ele ficou muito tempo preso lá no campo e depois saiu, né? Mas ele perdeu toda a família. É uma história assim, é triste, mas é bonita dos aprendizados que ele traz. Tanto é que esse livro, assim, quando a gente não está muito motivado com a vida, é um livro que a gente tem que pegar e ler e falar, opa, né? Porque ele mostra da onde que ele tirou a força para sobreviver aos campos de concentração. Então ele vai contando alguns exemplos. Você imagina, né? Aquele frio, comida racionadíssima, eles trabalhavam né, naquela área gelada. E aí ele vai contando algumas cenas que ele vê durante a estadia dele, né? Então, uma delas é que, assim, tinha um rapaz segurando um pedacinho de pão, mas aquele pão duro mesmo, era um restinho que ele tinha escondido para comer à noite. E aí, quando ele olha para o lado, tem um outro, numa situação pior que a dele. E ele divide aquele pedaço de pão. Aquele pedaço de pão que, naquele momento, era tudo que ele tinha, né? Era tudo. Porque todos com fome, assim, passando dificuldade, e ele vai e entrega. Aí ele conta um outro caso, que tinha um que estava muito acamado, que já não estava conseguindo ir trabalhar, e que estava desanimado já ali, prestes a se entregar para a morte. E aí esse outro, quando chegava do trabalho, encostava ali nele, olhava na janela e narrava para ele coisas que ele não estava vendo.
Então ele narrava um pôr do sol, ele narrava o cheiro da grama, olha a chuva, o cheiro da chuva. E assim, ele não estava vendo, era tudo coisas da cabeça dele, porque lá era aquele ambiente que era só neve. Mas era uma forma de ele manter vivo aquele companheiro ali, manter a esperança daquele companheiro em viver. Tinha mais um que eu queria falar. Que eles também compartilhavam, era um frio assim muito grande, que eles às vezes rasgavam a roupa e dividiam a roupa, né, para que eles conseguissem sobreviver. Muitos morreram de frio mesmo, né? E aí ele fala, né, o autor do livro, que a forma deles se manterem vivos ali naquele momento era essa compaixão pelo próximo e o amor que surgia no meio do caos, né? Então, assim, é a caridade pura, né? Quando aquele cara pega tudo que ele tem, que é um pedaço de pão, e dá, né, divide com o outro, é como se a gente estivesse dividindo toda a nossa casa, né? E falasse, não, leva metade. A gente nem consegue pensar nisso no dia de hoje, né? Você pensar, olha, aqui sou eu com um pedaço de pão, é tudo que eu tenho, né? Hoje, graças a Deus, a gente não precisa disso. Mas você imagina isso lá dentro de um campo de concentração. Aí ele fala assim, né? Mesmo que tudo havia sido tirado, eles ainda tinham a liberdade interior de escolher ser caridosos, de escolher a compaixão. Então, era o sentimento que mantinham eles ali, muitos deles vivos, né? Então, esse era um exemplo. Aí ele fala, Jesus fala, né? Que a caridade, ela começa no olhar. Como essas pessoas nesse campo de concentração, eles nem falavam mais, eles não tinham o que falar, era só sofrimento, né? Então, muitas vezes, através do olhar, eles se colocavam ali em apoio ao próximo, né? Às vezes uma palavra ou um pedaço de pão. Mas, assim, o que Jesus mostra pra gente nessa passagem dessa parábola é que a primeira ação que a gente tem ali na caridade é o olhar. Né? É o olhar e ver aquela pessoa que está ali precisando de alguma coisa. Né? Então, que a gente, nessa correria que a gente vive, que a gente não perca isso, né? Que a gente se policie, né? De olhar para o lado, de olhar. Quantas vezes a gente passa nas ruas e passa por alguém que está ali dormindo, né? E muitas das vezes a gente passa batido. Queria ser que nem a minha amiga Tânia. Anos-luz atrás, na frente de nós. Mas né? É o olhar para aquela pessoa e entregar, nem que seja uma palavra de motivação, se você não tem, né, o que ela precisa, como foi comigo ontem. Aí, deixa eu ver aqui mais. As histórias, quando eu estava falando dos grandes espíritos, né? Tem Madre Teresa de Calcutá também, que ela era freira, né? E as freiras não saíam de dentro dos conventos, das igrejas, né? E ela rompe com isso, né? Porque um dia ela sai para ir em algum lugar ali da igreja, né? Elas não podiam fazer ações sociais do jeito que as freiras fazem hoje, né? Então, os trabalhos dela eram dentro da igreja, dentro dos conventos. E um dia ela sai e vê uma pessoa caída ali, um moribundo ali na calçada. E ela pega essa pessoa para ajudar e leva para dentro do convento. E essa é a primeira ação que ela faz. Mas ela, né, a obra dela é gigantesca. A vontade dela era tanta, né, porque falaram assim para ela, olha, se você quer trabalhar, você vai ter que sair da igreja, porque aqui ou você segue as regras, aqui ou fica, né? E aí ela manda uma carta para o Papa, para que o Papa liberasse ela para fazer ação social. E assim foi, né? Hoje ela é um exemplo também aí nessa parte de assistência. Aí quem é meu próximo, acho que já está claro, né? A outra parte legal é assim, quando acaba a parábola, Jesus diz, agora vai, diz lá pro homem da lei, vai e faz, como que é não? Esqueci. Vai e faze tu mesmo, né? Vai e faz igual, né? Faz que nem o bom samaritano fez. Não tem aquela do jantar do frango?
que ele convidou Jesus para ele jantar na casa dele e ele fez um frango. Aí Jesus não chegava, bateram na porta, era um mendigo com fome. Ah, sim. Lembra dessa? Aí ele deu uma coxa do frango. Falou, ai meu Deus, mas deu a coxa. Matou a fome do mendigo. Passou um tempo, bateu na porta de novo. Outro. Aí ele falou, outra coxa. Deu pro outro. E passou um tempo, bateu na porta, era Jesus. Aí ele pediu desculpa do frango Já está daquele comido. jeito, porque passou gente. Mas sente e come, Jesus. Ele falou, não, eu já estou satisfeito. É isso. Toda vez que a gente ajuda, né, um próximo nosso, é a ele que a gente está. Né, Quando seguindo. você falou da caridade, eu lembrei do frango. É bonito mesmo. Então, o que eu estava falando, né? Que aí Jesus fala lá para o doutor da lei, agora vai, depois que contou a parábola, vai e faz igual, né? Quando ele fala isso, vai e faz igual, ele não está pedindo para que aquele homem faça algo grandioso, né? Ele não está falando assim, olha, não adianta você só ajudar um, você tem que ajudar 10. Não, ele não faz isso. E ele não fala assim também, olha, agora você vai e resolve os problemas do mundo todo. Não, também não é isso. Né? O que ele pede de nós é que faça um pouquinho. Né? Ele não está pedindo para que a gente faça grandes movimentos, grandes coisas, mas que a gente comece, né? Que a gente dê esse primeiro passo e pensando sempre no micro mesmo, no mais básico mesmo. Tem uma frase bem bonita nas pesquisas que eu fiz, que ela fala assim, né? Talvez a maior caridade que possamos fazer seja essa. Não deixar ninguém cair sozinho na estrada da vida. Né? Que a gente seja pelo menos uma mão que acolha. A gente não vai salvar a vida de ninguém? Talvez não salve. Mas que a gente seja, né, um amparo para alguém. Ou com uma palavra, ou com um olhar, né, coisa que eu não fiz. E que a gente possa, né, encontrar nas leituras, né, falou assim, a gente às vezes procura caridade lá longe, além de poder estar dentro da nossa casa, está ali na esquina também, né? É a gente identificar essas oportunidades de praticar a caridade, que a gente possa ter olhos para ver mesmo. Acho que é isso. Ai, ainda beijou 8h30. É isso, gente. Acho que eu falei tudo. Que eu possa ter tocado vocês de alguma forminha, que a gente saia daqui com um olhar diferente, que a gente identifique essas oportunidades de praticar a caridade, porque é através dela que a gente faz cumprir o Evangelho de Jesus mesmo. Né? Certo? Eu vou encerrar, tá? Quem apaga? Então, mais uma vez, vamos nos acomodando na cadeira e vamos recebendo com muito amor todas essas energias que caem sobre nós em formato de pétalas brancas. O salão está todo iluminado. As pétalas chegam até nós. E vamos sentindo o nosso corpo ser reenergizado. Vamos sentindo os nossos corações se encherem de esperança, de fé, de amor. E vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, nessa casa de oração, ouvindo um pouco dos ensinamentos do Mestre, com boa vontade,
de aplicar esses ensinamentos. Estamos aqui, Mestre, com os corações abertos e pedimos para que o Senhor nos ajude a colocar esses ensinamentos em prática em nossa vida, em nosso dia a dia, para que assim a gente possa também fazer a nossa reforma íntima. Agradecemos a toda espiritualidade que está aqui conosco, nos sustentando, nos orientando espiritualmente. E vamos encerrando dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogue por nós, pequeninos que somos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.